Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. No vídeo anterior, a gente tratou de um caso especial de cálculo de estequiometria que é envolvendo o reagente limitante e reagente em excesso. Essa situação é quando você tem uma reação e você mistura os reagentes ali sem se preocupar muito com a proporção exata. O que vai acabar acontecendo? Um desses reagentes vai acabar antes dos outros. Ele é o chamado reagente limitante. Ele que vai impor qual quantidade de produtos será formada. Os outros reagentes, eles vão sobrar um pouco deles ao final da reação. Eles vão ser chamados de reagentes em excesso. Para entender isso, eu até cheguei a fazer uma analogia. Por exemplo, se você tem uma oficina de montar bicicleta, e vamos supor que para montar a bicicleta basta ter quadros e rodas. Se você tem 3 quadros e 4 rodas, você pode até pensar assim: com 3 quadros eu preciso de um quadro por bicicleta, dá para montar 3 bicicletas. 4 rodas eu preciso de 2 por bicicleta, dá para montar 2 bicicletas só. Eu vou montar só 2 bicicletas completas, não tem como. Ou seja, a roda vai ser a minha peça limitante. Ela vai acabar primeiro. E o quadro, ele vai ser minha peça em excesso. A hora que eu terminar, vai sobrar quadros, né? No caso, aí vai sobrar um. Né? Então, essa é a analogia que eu fiz. Existem várias formas de fazer o cálculo aí de estequiometria envolvendo reagente limitante e reagente em excesso. Eu gosto de apresentar essa analogia da bicicleta porque eu gosto de usar um raciocínio parecido com o que eu usei na causa da bicicleta. Eu faço o cálculo com os dois reagentes e comparo as respostas. A resposta maior é descartada, ela foi feita com o reagente em excesso. A resposta menor é a correta, ela foi feita com reagente limitante. Vamos então ao nosso exemplo. O exemplo diz o seguinte: quando o composto inorgânico fluorapatita é colocado na presença do ácido sulfúrico, ocorre uma reação química com a consequente formação de ácido fosfórico, sulfato de cálcio e ácido fluorídrico. Veja a equação química balanceada que representa o processo. Aí temos a equação química. Considerando que uma massa de 18,5 gramas de fluorapatita foi misturada a 49 gramas de ácido sulfúrico, calcule a massa em gramas de ácido fosfórico que será formada. Calcule também a massa do reagente em excesso que sobrará ao término da reação. Então, o primeiro passo de todo exercício de cálculo estequiométrico já está aqui feito. Eu tenho a equação química balanceada. Vamos lá para o segundo passo, que é ler a pergunta e ver quais substâncias estão relacionadas na pergunta e tirar a proporção em mol que elas reagem. Só que no meu exercício, eu peço para calcular a massa de ácido fosfórico que será formada, mas eu tenho a massa de dois reagentes, da fluorapatita e do ácido sulfúrico. Isso é o típico exercício de reagente em excesso, reagente limitante. O que eu vou fazer? Eu vou fazer dois cálculos. Eu vou ver com 18,5 de fluorapatita que tanto de ácido fosfórico eu posso formar. Com 49 gramas de ácido sulfúrico, que tanto de ácido fosfórico eu vou conseguir formar? Eu vou fazer esses dois cálculos. A resposta maior eu vou descartar. A resposta menor é a correta, igual eu fiz lá no caso da analogia com a bicicleta. Tá bom? Então, primeiro eu vou fazer com a fluorapatita. Eu vou relacionar ácido fosfórico com a fluorapatita. Destaquei as duas aí na equação, dá para ver que quando não tem nada na frente é 1,
1 mol de fluorapatita, quando reage, forma 3 mol de ácido fosfórico. 1 mol de fluorapatita está para 3 mol de ácido fosfórico. Copiei aqui. A gente reparar bem, tudo na minha pergunta está em gramas. Então, sem muita enrolação, vamos transformar essa igualdade que está em mol para uma igualdade em gramas. Meu próximo passo. Ácido fosfórico H3PO4. Vamos calcular a massa molar. Eu tenho 3 hidrogênios, se eu consultar na tabela periódica, a massa dele é 1, mais um fósforo, 1P, cuja massa é 31, mais 4 oxigênios, cuja massa é 16. A massa molar, se eu fizer as multiplicações e soma aí, é 98 gramas por mol. Eu tenho 3 mol vezes 3 mol. Multiplicando vai dar 294 gramas. Então, 3 mol de ácido fosfórico é a mesma coisa que 294 gramas de ácido fosfórico. Agora, vamos fazer isso com a fluorapatita. Um pouquinho maior, vai ser um pouquinho mais chato. Eu tenho 5 cálcios, 5 CAs, consultando na tabela periódica, a massa é 40. O 3 ao lado do parênteses aqui multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então, 3 vezes 1, eu tenho 3 P's, 3 fósforos, cuja massa é 31. 3 vezes 4, eu tenho 12 oxigênios. Se eu consultar na tabela periódica, a massa é 16. E eu tenho um flúor, cuja massa é 19. Realizando todas as multiplicações e depois as somas, a massa molar da fluorapatita é 504 gramas por mol, vezes 1 mol, porque é 1 mol mesmo, 504 gramas. Então, 1 mol de fluorapatita, 504 gramas de fluorapatita. Posso montar minha regra de 3. Do enunciado aqui, eu tiro o dado que eu tenho 18,5 gramas de fluorapatita. Debaixo da fluorapatita, 18,5 gramas de fluorapatita. Isso vai me dar X gramas de ácido fosfórico. Grama de fluorapatita, cortou com grama de fluorapatita. Já sei que a unidade da minha resposta vai ser gramas de ácido fosfórico. Multiplico cruzado para achar a resposta. 504 vezes X, 294 vezes 18,5. 504 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Fiz a multiplicação, fiz a divisão. Vou achar a resposta 10,8. 10,8 é o quê? Gramas de ácido fosfórico. Mas eu ainda não sei se essa é a resposta correta. Vou fazer o cálculo agora com o outro reagente, que é o ácido sulfúrico. Vou relacionar agora o ácido fosfórico com o ácido sulfúrico. Pelo meu balanceamento aqui, 5 mols de ácido sulfúrico dá 3 mols de ácido fosfórico. Eu posso escrever, então, 5 mols de ácido sulfúrico vai resultar em 3 mols de ácido fosfórico. Tudo na minha pergunta está em gramas, então, sem muita enrolação, vamos passar para a grama. O ácido fosfórico, a gente já fez o cálculo anteriormente, o 3 mol de ácido fosfórico vai ser a mesma coisa que 294 gramas de ácido fosfórico. Os 5 mol de ácido sulfúrico H2SO4, eu vou ter 2 hidrogênios, cuja massa é 1, mais um enxofre, 1S, cuja massa é 32, e 4 Os, cuja massa é 16. Multipliquei e somei, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Como são 5 mols vezes 5? 98 vezes 5 vai dar 490 gramas. Então, 5 mols de ácido sulfúrico é a mesma coisa que 490 gramas de ácido sulfúrico. Do meu enunciado, eu sei que eu tenho 49 gramas de ácido sulfúrico. 49 gramas de ácido sulfúrico, vou montar a regra de 3 aqui, coloco 49 gramas de ácido sulfúrico debaixo do ácido sulfúrico, vai me dar X gramas de ácido fosfórico. Grama de ácido sulfúrico cortou com grama de ácido sulfúrico, multiplico com zero. 490 vezes X, 49 vezes 294. 490 dá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Fiz a multiplicação, fiz a divisão, vou achar a resposta 29,4. 29,4 gramas de ácido sulfúrico. Agora que eu posso decidir qual que é a minha resposta correta.
Uma resposta foi 10,8 gramas, a outra foi 29,4 gramas. Essa resposta aqui, 29,4 gramas, está maior. Eu vou descartar ela, ela está incorreta. Para achar ela, eu usei o ácido sulfúrico, é sinal que o ácido sulfúrico é reagente em excesso. Então, essa resposta está incorreta. O ácido sulfúrico é o reagente em excesso. A minha outra resposta é a resposta menor, então é a resposta correta. Eu usei a fluorapatita para achar ela. A fluorapatita é o reagente limitante. Essa é a minha resposta correta à primeira pergunta. Serão formados 10,8 gramas de ácido fosfórico. Só que o exercício não acaba aqui porque a outra pergunta pede para calcular também a massa do reagente em excesso que vai sobrar quando a reação terminar. Então, vou limpar aqui um espacinho para fazer o cálculo e vamos concentrar nessa outra pergunta. Calcule também a massa do reagente em excesso que sobrará ao término da reação. O que eu posso fazer? Eu sei que o reagente em excesso é o ácido sulfúrico, né? Eu concluí isso anteriormente. O que eu posso fazer? Eu sei que foi misturado lá ao meio reacional 49 gramas de ácido sulfúrico. E eu sei que foram formados 10,8 gramas de ácido fosfórico. Eu posso calcular que tanto de ácido sulfúrico teve que reagir para formar essa quantidade aqui de ácido fosfórico, que eu sei que é o que foi realmente formado. Calculando o tanto que reagiu, o tanto que eu misturei menos o tanto que reagiu é o tanto que vai sobrar daquela substância sem reagir. Tá? Vamos fazer isso. Então eu vou relacionar ácido fosfórico com ácido sulfúrico. 5 mols do ácido sulfúrico me dá 3 mols de ácido fosfórico. Todos os dados na minha pergunta estão em grama, então eu vou passar tudo para grama. A gente já tinha feito isso já, então não vou descrever muito. 3 mol de ácido fosfórico é a mesma coisa que 294 gramas de ácido fosfórico. Do mesmo modo, a gente já tinha convertido 5 mol de ácido sulfúrico em grama. Sem muita enrolação aqui, 5 mol de ácido sulfúrico é 490 gramas de ácido sulfúrico. Tá. Da resposta da questão anterior, da primeira pergunta, a gente viu que era formado 10,8 gramas de ácido fosfórico. Vou colocar aqui 10,8 gramas de ácido fosfórico. Então, eu vou conseguir calcular quantos gramas de ácido sulfúrico teve que reagir para formar esses 10,8 gramas de ácido fosfórico. Grama de ácido fosfórico vai cortar com grama de ácido fosfórico. Agora eu vou multiplicar cruzado. 294Vx 490 vezes 10,8. 294 está multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. Multipliquei e dividi, a minha resposta vai ser 18. 18 o quê? Gramas de ácido sulfúrico. Aí, toma cuidado, isso é o que reagiu. O que sobrou? O tanto que eu tinha, que é os 49 gramas que está aqui no enunciado, menos 18 gramas, que é o tanto que reagiu. Isso vai dar 31 gramas de ácido sulfúrico que sobram. Tá? Então, agora eu tenho minhas duas perguntas respondidas. Vão ser formados 10,8 gramas de ácido fosfórico e vão sobrar sem reagir 31 gramas de ácido sulfúrico. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Quem gostou do vídeo aí, peço que se inscreva no canal, tá? Para receber notificações de outros vídeos. Quem ainda ficou com dúvidas, tá? Estarei à disposição no meu e-mail para responder dúvidas, tá bom? Até a próxima.